a gente está começando. Primeiro, eu gostaria de agradecer a disponibilidade, né, da Gabriela Lembo para estar aqui e falar em função da análise do comportamento. É uma pessoa que fala muito bem e eu fico extremamente honroso de tê-la, você aqui conosco, em função da análise do comportamento. É sempre muito gratificante ter vocês falando sobre a análise do comportamento. Então, eu fico muito contente em tê-la presente aqui. Muito obrigado. O Instituto de Psicologia Comportamental ele é composto da professora Ana Carolina, professora Virgínia e comigo. Nós estamos começando ainda, nós já solidificamos, então, em função disso, a gente já está plotando marca, essas coisas e tal, já está acontecendo. E eu vejo que você é um nome muito importante da análise de comportamento, que tem ajudado muitas pessoas aí a falar sobre ciência, pseudociência. São temas inovadores, né? Que as pessoas têm curiosidade. E, em função disso, acaba que a gente precisa de pessoas como você para estar explicando para o pessoal como funciona, como não funciona, o que realmente é ciência, o que não é, porque a análise do comportamento é uma ciência séria, né? Você é professora de psicologia experimental da USP, do HC, Carolina Lembo, e a gente sabe o quanto você defende a ciência em relação a isso. Então, a fala é toda sua. Eu agradeço a presença, a disponibilidade de todos, a audiência, e fique à vontade. Também queria agradecer, Fernando, aí pelo convite seu, né, do Instituto Comportamental, que eu estou acompanhando o crescimento. Acho que você chegou a comentar comigo antes mesmo, né, de lançar lá a página, de tornar o negócio público. E eu fico muito feliz, assim, de ver a análise do comportamento dando espaço aqui no Brasil, em vários lugares. Eu acho que a internet, acho que a pandemia, né, e a internet acabaram unindo todos os analistas do comportamento, de certa forma. A gente está formando uma rede muito legal e eu fico muito feliz de ver isso, né? Que eu acho que é coisa que alguns meses atrás a gente não estava vendo, né? Tinha grupinhos, tinha aqui, tinha lá, um conhecia de ouvir falar, e agora a gente está tão próximo e é tão, tão legal, né? Tão bonito de ver, assim. É verdade. E aí? Falar sobre ciência, pseudociência, né? Sabe que esse termo, né, pseudociência, foi um termo que eu não tinha escutado falar ainda, até recentemente. Para mim tinha ciência e coisas que eram não ciência, sei lá, alguma coisa alternativa, alguma coisa que não era ciência séria, né, igual você falou. E eu acho legal, assim, que na psicologia, vamos falar, né? A gente está entre analistas do comportamento aqui, eu fico mais à vontade para falar de uma forma mais aberta, né? A psicologia, todo mundo fala, não, porque psicologia é ciência, porque psicologia é ciência. E aí a gente esquece que a psicologia ela é feita de diversas abordagens e nem todas são pautadas numa ciência séria. Não estamos falando que tem abordagem que é melhor e tem abordagem que é pior, que é mais ética, menos ética, ou então que vai fazer um serviço melhor ou um serviço pior. Acho que a abordagem ela é composta, né, por... acho que alguém mandou uma mensagem, Fernando, não sei, surgiu aqui para mim. Que não está funcionando. O link não está funcionando. O link, só o meu está funcionando. Ok, eu vou... Pode dar continuidade, eu vou olhando aqui. Tranquilo. Então, né, que as abordagens, elas são compostas por profissionais. E aí eu acho que os profissionais que transformam a prática daquilo em algo ético ou não ético, enfim. Quando a gente vai falar sobre ciência séria, não é para desmerecer as outras abordagens, mas sim diferenciá-las, né? Porque a análise do comportamento, ela veio mesmo com uma proposta, é uma abordagem relativamente nova em relação às abordagens mais tradicionais, mentalistas, que a gente fala, né? Como a psicanálise, a analítica, junguiana, até mesmo a fenomenológica, que é acho que é humanista, né? Eu acho que o pessoal conhece muito como humanista nas faculdades. Eu conheci como fenomenologia na minha graduação. E assim, então a análise do comportamento ela é uma abordagem mais recente, uma abordagem mais moderna, e ela vem com uma proposta realmente diferenciada, de trazer a psicologia para o âmbito das ciências naturais. E quando a gente vai falar de ciências naturais, a gente quer dizer que é aquela ciência pautada em evidências, pautada em coisas que a gente realmente consegue manipular variáveis e observar.
fenômenos que não são inferidos ou inventados, são fenômenos realmente da natureza, que acontecem, que existem. Então, é baseado em leis naturais que já foram testadas e provadas anteriormente. E a análise do comportamento se enfia aí e traz uma nova luz para a ciência da psicologia, que é uma coisa que realmente não tinha. Então, quando a gente fala, a psicanálise é uma pseudociência, não é desmerecendo a abordagem, mas é colocando a psicanálise num âmbito de não ciência natural. Não é pautada em fenômenos naturais que a gente consegue observar, testar e retestar e adicionar variáveis e retirar variáveis. Então, eu acho muito perigoso quando a gente fala, é científico, então mostra o artigo. Tudo bem, a psicanálise vai mostrar artigos científicos, obviamente, mas como que esse artigo científico foi produzido, como que essa ciência foi produzida, é tão importante quanto mostrar a pesquisa. E aí que entra a questão da pseudociência, não é um demérito, não é um desmerecimento. Chama de pseudociência porque não está inserido dentro de uma ciência natural, que a análise do comportamento está. Conseguiu arrumar aí, Fernando, o link? Tô te vendo, viu, Samara? Tô na sua tela aqui. Sei que se comporte. Fernanda, acho que você tá sem microfone. Eu não sei se você tá falando ou não. Tá tudo muito pequenininho para mim. Oi. Oi, Pronto. abriu. Pronto, o pessoal está entrando aí, conforme o pessoal vai entrando, a gente vai tendo essa interação aí, vai admitindo as pessoas aqui. Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho como é essa atuação, né, de fazer ciência, de praticar ciência na universidade, e como é tudo isso para você, gerir tudo isso, e como é produzir ciência para você que está realmente fazendo isso o tempo todo. Então, Fernando, eu acho engraçado a gente entrar nesse assunto, porque desde que eu abri o Instagram, eu fico com muitos conflitos, né? De, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu vou apresentar isso para as pessoas? Por que eu estou falando tanto de ciência, sendo que eu mesma não estou produzindo nenhuma ciência? Se pensar friamente, nem a minha dissertação de mestrado eu transformei num artigo. Desculpa, Fanny, um dia talvez vai acontecer. Fanny foi minha orientadora. Então, assim, eu não estou fazendo ciência, né? Como parece que eu estou manipulando várias variáveis dentro das universidades, não estou. Eu fiz o mestrado. Foi quando eu me interessei muito por esse campo acadêmico, por esse campo de ciência. E aí, quando eu abri o Instagram, o meu objetivo não era fazer a ciência propriamente dita, ou escrever artigos científicos, ou incrementar a área em termos acadêmicos científicos. Eu queria justamente pegar a ciência que já está feita, que já está pronta, e transformá-la em alguma coisa acessível para as pessoas. Trazer para aquilo mais para perto da realidade. Então, como que uma pesquisa básica com chimpanzés, com ratos, feitas lá em 1958, tem a ver com a nossa vida hoje? É isso que eu quero trazer para as pessoas. Eu quero conectar essa ponte. Então, realmente, ciência propriamente dita, não estou fazendo. Mas eu acredito que talvez a minha função, o meu trabalho esteja num outro lado, de conectar pessoas graduandos, né, principalmente, que eu acho que é meu maior público hoje, ou pessoas leigas que se interessam por psicologia, e conectá-las com essa ciência da análise do comportamento, que é tão legal, é tão bonita, e às vezes fica tão distante das pessoas, né? Sim. É verdade. O pessoal está entrando aqui. Excelente. E, Gabriela, conta para a gente como é essa ansiedade aí para os alunos que estão começando a análise de comportamento, qual que é a recomendação que você dá para o pessoal que tem interesse em análise de comportamento e tem esse desejo de praticar análise do comportamento. O que a gente poderia dizer para eles? Continue estudando, continue praticando, né? Uhum. Eu acho que o continuar estudando é genérico, eu acho que todo mundo faz. Eu acho que a partir do momento que a gente entra numa faculdade de psicologia, qualquer área, qualquer abordagem que a gente vai, é uma coisa que a gente não para nunca de ler, não para nunca de estudar, a gente sempre vai procurar um referencial teórico e tudo mais.
Mas a análise do comportamento não é uma abordagem da psicologia. Não é uma abordagem que a prática está dissociada da teoria, que está dissociada da pesquisa, da experimental. Uma coisa está totalmente interligada à outra. E eu acho que um grande erro, não sei se é erro, assim, mas talvez uma falha de alunos da graduação seja não associar essas três coisas. É só ficar muito na teoria para responder prova e querer aplicar a prática e pular para uma prática. E geralmente a teoria não está muito associada com a prática. Então, muito que eu vejo, assim, das curiosidades de estudantes de graduação é como que eu vou transformar aquela contingência de SD, resposta e consequência dentro de uma prática clínica de um cliente que vai chegar falando um monte de coisa misturada, sem ordem nenhuma. Como que eu vou associar os dois? E não só na clínica, né, mas num contexto hospitalar ou mesmo no contexto infantil ou, sei lá, numa empresa, onde é que esse analista do comportamento for atuar. E eu vejo que as pessoas não associam muito onde está a teoria e onde está a prática. E isso acontece porque a gente tem um gap, a gente pula a parte experimental. Aqui é a parte justamente que a gente vai testar o que a gente está colocando na teoria, é onde a gente vai construir mais teoria também, porque a gente acaba testando novos conceitos, testando novas relações, e aí incrementa ali na teoria, e é através dessa junção, teoria e experimento, que a gente vai elaborar uma prática. Então, tudo que a gente faz, quando a gente vai atuar com uma pessoa de verdade ali, um cliente, um paciente, qualquer coisa que a gente chame ali, né, um outro ser humano, a gente tem que estar com isso muito bem costuradinho, para entender que a prática está pautada justamente na teoria e no experimento. Então, quem é aluno de graduação, gente, coloca no Google Scholar tudo que vocês quiserem ver. Como que é, sei lá, tudo que eu quero ver, assim, sonhos. Nossa, sonhei uma coisa muito louca aqui. Eu jogo lá no Google Scholar, Dreams in Behavior Analysis. Vamos ver o que sai disso daí. E vai ler o artigo científico para ver o que outras pessoas já falaram sobre aquele assunto em artigos, em pesquisas, em revisões bibliográficas que seja. Então, alunos, leiam pesquisa, mais do que teoria. Essa seria a minha dica. Muito bom. É corresponder valores, né? A gente fazer essa perspectiva de o estudo e o crescimento é corresponder valores e clarificar valores dentro da análise do comportamento, né? Então, a partir dessa perspectiva, nós construímos a análise do comportamento dentro de uma perspectiva do tempo, de estudo, de pesquisas científicas. Não é algo do nada, né? O organismo, o Todorov fala bastante isso. O organismo ele não vem no vácuo, não é do vácuo. Nós precisamos de correspondência, né? De interação. O próprio coronavírus é uma prova disso, né? De análise de comportamento, como espalha o organismo e ambiente. É a prova mais clara da ciência que nós temos aí. Sim, acho que é um bom exemplo atual, assim, né? De como tá tudo sempre em relação a alguma coisa, né? Sim. Pessoal, tá entrando. Bom, então, você poderia falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como você faz tudo isso no Hospital das Clínicas lá pra gente. O pessoal tá... Então, o Hospital das Clínicas, na verdade, foi uma pós-graduação em formação em ACT, que eu concluí agora esse semestre, acabei de terminar. Então, eu fiz, não era voltado para a prática científica, era voltado para a prática clínica totalmente, para atuação com clínica, com pacientes adultos típicos, verbais e tudo mais. Então, eu não cheguei a produzir nenhum tipo de ciência. Como eu falei, eu não estou envolvida ativamente no mundo acadêmico de produção de conhecimento, de produção de ciência. Eu entendo a minha prática hoje como uma união entre essa ciência e o público leigo ou de graduandos. Eu vejo a minha missão de trabalho nesse sentido. Fora, obviamente, a clínica, que é a minha grande paixão, que eu não largo por nada, que eu adoro atender a galerinha lá, meus clientes maravilhosos, que todos são muito maravilhosos. Então, gosto muito dessas duas coisas. E eu acho que se eu incluísse uma terceira coisa, que seria a produção de ciência, talvez alguma das três eu não fizesse tão bem.
Porque quando eu estava no mestrado, isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Quando eu estava no mestrado, foram 2 anos de dedicação integral e total. Não tinha clínica, não tinha rolê, não tinha nada. Era produção científica 100%. Foi bem desgastante. Mas muito bom, aliás. É demais. Pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta para Gabriela Lembo. Pronto, todo mundo já aprendeu, tá todo mundo ótimo. Bastante pessoal entrando aí. E como que é a sua prática clínica, Gabriela, em relação à ACT? Quais são as dificuldades que você encontra na aplicação? O pessoal entende a questão da correspondência de valor? Como que é isso para você na prática clínica? Então, né, eu acho que desde que eu comecei a formação em ACT, eu entendi a prática clínica em 3 grandes blocos, digamos assim, né? Não é nada, no Reis não falou isso, tá, gente? É a Gabriela que está falando isso, ninguém falou nada nesse sentido. É como eu tenho entendido a prática clínica na aplicação da ACT, assim, como que parece para mim, assim, né? Que a clínica está dividida, a clínica não, né? O processo terapêutico ele está dividido em 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco é o bloco de tomada de consciência. É quando o cliente chega lá, todo cheio de esquiva, todo cheio de problema, sempre se comportando em ciclo de evitação e tudo mais. E a gente começa a trazer para a consciência, ou seja, a descrição dos comportamentos dele, né? De contexto, comportamento e consequências. E é o momento mais difícil. Esse seria o grande primeiro bloco. O momento difícil de perceber o quanto ferrado na vida ele está. Se alguém está com o microfone aberto, gente. Só tá entrando aí. Tá muito engraçado. Quem será que é? Pra gente chamar pelo nome, pra humilhar. Não, tô brincando, sem humilhação. É a Renata. Renata, seu microfone aí, foi. Coitado, sem humilhar, tô brincando. Então, né? E aí, esse seria o primeiro grande bloco, né, do processo terapêutico, né, de tomada de consciência, de perceber aonde que a pessoa tá, o que que ela tem feito. É muito difícil, é onde ele percebe sofrimento intenso, assim, porque é o primeiro passo para deixar de esquivar. O segundo grande bloco, aí eu acho que entra a questão dos valores, que é quando eu mostro para os clientes os valores, faço os exercícios de valores, matrix e tudo mais, tudo que a ACT oferece, que é para começar a construir um caminho para sair daquilo, as estratégias, né? Quais são as estratégias para que você consiga sair desse sofrimento? E por último, o terceiro bloco seria a saída não, né? Seria a aplicação desses valores na vida ali cotidiana mesmo, o teste e o reteste e tudo mais. E aí também eu acho que é o momento mais dificinho, assim, porque às vezes tem estratégia que a gente tenta e não dá certo, aí tem que rever, tem que ver o que não deu certo, tem que discutir. E é bem aquele momento das últimas postagens aí que eu fiz, né? Que todo mundo acha que o processo terapêutico é aquela curva maravilhosa que cada sessão que você vai, você sai melhor do que entrou, se sentindo mais pleno e mais feliz. E não é bem assim. Eu acho que tem sessões que o pessoal termina legal, fala, poxa, nossa, é verdade. Então, nossa, eu testei tal coisa e foi muito bom e não sei o quê. Assim como tem sessões que são muito difíceis, que a pessoa fala, nossa, eu testei tal coisa e não deu nada certo, foi muito ruim, foi muito difícil. E aí a gente tem que, parece que voltou do zero, mas não. É igual à prática científica, a gente testa variáveis. Às vezes vai corroborar a hipótese e às vezes não vai. E aí a gente tem que retestar, tem que ver de novo, tem que ver o que está rolando, o que está acontecendo. E assim, não tem certo e errado, né, Fernanda? Eu acho que é a vida. Não tem muito como fazer isso. Agora, a parte mais difícil da ACT, que eu acho que é ensinar o cliente a se tornar um observador de si próprio. Essa é difícil. Como que você explica para as pessoas que elas têm que se tornar observadoras de si mesmas, sem julgar o que está pensando e o que está sentindo? Sendo que a gente faz isso o tempo todo. Essa semana, aliás, vai ter vídeo no canal aí no GTV falando justamente sobre isso. Sobre ser um observador de si mesmo. Fernando, seu microfone está fechado, tá? Eu não sei se você está falando ou não.
É o desativo de todo mundo, inclusive o meu aqui, para não atrapalhar. Ah, tá. Excelente. E o pessoal que está estudando, assim, tem vontade de estudar arte, Gabriela, é uma questão estrutural, né? Eu acho que a arte, a gente deve primeiro compreender, assim, por questão estrutural, a análise do comportamento, né? Para depois entender um pouco mais de arte. Mas em função dessa galera que está entrando aí, que está com vontade de já aplicar arte, qual que é o recado que você deixa para essa galera? O que você gostaria de transmitir para esse pessoal que está começando agora? Estudem o quê? Eu queria falar calma, gente. Muita calma nessa hora. Porque eu acho que quando você sai da graduação, a gente é ensinado na graduação bastante restrito. É muito o contexto, resposta, consequência, e enfiam na nossa cabeça que pensamento e sentimentos não geram comportamentos. E aí, quando a gente chega na ACT, é tipo pensamento, sentimento, self como contexto, é o hexágono do não sei dos valores, são valores que o que é um valor? Onde que ele entra na contingência, essa jossa, não é? E eu acho que dá aquele susto. O pessoal fala, gente, calma, eu estou numa aula de análise do comportamento ou eu estou numa aula de fenomenologia. É uma logoterapia que a gente está fazendo aqui, né? E muitas vezes parece uma comunidade hippie também as aulas de ACT, porque a gente começa a falar um monte de coisa e todo mundo tem aquela voz super calminha e fofinha e fala, nossa, obrigada por compartilhar, nossa, que difícil. Então dá aquele susto. Mas quando você vai ver a teoria da ACT, quando você vai ver as pesquisas em RFT, que são as pesquisas que embasam a ACT e tudo mais, aí a gente vê o quanto embasado na filosofia da análise do comportamento aquilo tá. Quando a gente entende que valores, na verdade, são simplesmente autorregras funcionais e que provavelmente para você ficar sob controle de uma consequência atrasada, aí você fala, cara, peraí, isso aí faz sentido sim. Aí sim entrou na contingência. Então, assim, para estudar, eu acho que tem que estar muito bem amarrado na filosofia da análise do comportamento, porque senão você vai acabar perdendo alguma coisa aí. E tem que saber muito bem também ler pesquisa. Ler pesquisa em regras, ler pesquisa em comportamento verbal, que são pesquisas que já são complicadas, porque não dá para fazer em rato, né? Só dá para fazer em gente. E gente é corrompido, porque já vem com uma história de vida bem estabelecida, tem outras variáveis que não são controláveis, igual num laboratório de animais não humanos, então é dificinho. Então, acho que tem que ter esse contexto antes para conseguir entrar numa aula de ACT, entender e gostar. Excelente. Queria abrir para perguntas, o pessoal que está ouvindo aí. Se tem alguém que tem alguma pergunta para a Gabriela. Gabriela é Eu acho que estão tem no chat. Gabi, tem no chat umas duas perguntas. Viu? Tô vendo aqui, Samara, viu? Pera, a Jéssica perguntou, Gabi, como você entende a questão da neutralidade científica na pesquisa científica e na clínica como prática baseada em evidências? Eu não entendi o que você quis dizer com neutralidade científica. Não, se você puder explicar, eu posso tentar responder. Luciana perguntou, como relacionar os conceitos vistos com a prática quando a AC não é forte na faculdade? Nossa, Luciana, isso daí é difícil, assim, acho que quando não tem AC na faculdade, é a hora de procurar fora da faculdade coisas que você não está tendo lá. Então, procurar cursos de verão, tipo a PUC oferece curso de verão todo janeiro, e é um curso muito intenso de 2 semanas, aula o dia inteiro, com os mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação. Eu fui professora lá por 2 anos consecutivos e vou dizer, vale muito a pena. Não é caro, vale a pena. Você tem aula intensivão também. Quem oferece é a PUC de São Paulo. Era presencial, né? Até recentemente. Agora eu não sei como que vai ficar no começo do ano que vem, se vai ter alguma transmissão online também, né? Mas tem isso, eu acho que tem as JACs, tem as EACs das faculdades. Procurar dentro da própria faculdade se não tem alguma pesquisa em análise do comportamento rolando para iniciação científica, às vezes tem. E fazer contatos, conversar com alunos de outras faculdades que têm a análise do comportamento forte, buscar conhecimento, jogar lá no Google Scholar para pegar artigo científico, fazer a tua cama também.
porque às vezes não é dado. Infelizmente, por algum motivo, que a gente pode discutir depois, a análise do comportamento não é muito bem vista e não é em todas as faculdades realmente que tem uma análise do comportamento forte, assim, né? Um ensino bem legal. Tem até faculdades que nem são professores de análise do comportamento que dão análise do comportamento. Já vi acontecer também. De serem professores de outra... Aqui, a Luciana falou que aqui é de psicanálise. Eu já vi também, gente. A Nath falou que é muito difícil entrar para esse curso da PUC. É difícil mesmo, porque são vagas limitadas, infelizmente. O Thiago perguntou qual autor ou livro bom para estudar um pouco mais de arte. Olha, vocês já devem ter visto nos meus negócios lá, nos meus vídeos, que eu sou péssima com nome, gente. Mas tem, eu mando para vocês depois, eu deixo, sei lá nos stories, alguma coisa assim. Mas eu tenho alguns livros aqui que são muito bons para estudar arte. Tem um especificamente que é incrível para quem está começando, só autores brasileiros. Agora, nome. Tem mais alguma pergunta? Que eu não perdi o chat. A Jéssica perguntou, explicou a pergunta dela. Pera, vai chegar o chat, peraí. Não, vai chegar. Acho que se eu apertar aqui, bate-papo. Foi. Jéssica, foi mais uma provocação, levando em conta que a metodologia científica se propõe enquanto neutra, mas o cientista não é, o que não invalida o método. E dentro da prática clínica, por mais que seja baseada em uma ciência como a AC, o psicólogo também não é neutro. Gente, não tem neutralidade, agora eu entendi. Eu acho que vários... eu li recentemente um artigo aí falando sobre a não neutralidade do cientista. Porque realmente é feito por pessoas e pessoas são influenciadas por um monte de coisas, pelas suas histórias de vida, são influenciadas pelo contexto histórico que a gente vive, pela cultura. Então, assim, a escolha da pesquisa vai ser com base na história e na cultura que o cientista está envolvido ali. Agora, o que a gente vai chamar de neutralidade científica? Acho que não dá para ser totalmente isolado um ambiente que nem as coisas em comportamento verbal, em regras, né? Não tem como você, por mais que a gente estude em criança, não tem como isolar todas as variáveis dessa criança. A gente não cria uma criança em laboratório para estudar isso daí, né? Nem existe isso, antiético, enfim, não tem como. Então, acho que não existe essa neutralidade nesse sentido. A gente vai chamar de neutralidade científica não se deixar influenciar por nossa vontade que aquele resultado dê positivo ou negativo. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente levanta uma hipótese. E não necessariamente a nossa hipótese vai ser corroborada pelos resultados que a gente atingiu. E a gente não vai poder manipular de uma forma não ética para que aquele resultado esteja de acordo com o que a gente esperava, que é o que acontece nas pseudociências, que é o que muitas vezes acontece nas ciências em psicanálise, que é uma das grandes críticas, né? Nunca foi provado que existe essa dinâmica cerebral entre ego, id, superego. Ninguém nunca achou o id, por exemplo. E eles continuam fazendo pesquisa baseado no id que não existe. Então, aí sim, não existe uma neutralidade científica. Realmente não tem como fazer dessa forma. Então, acho que a neutralidade vem mais nesse sentido, da gente não inventar coisas para corroborar nossas próprias hipóteses, não colocar nossas opiniões à frente dos resultados. É mais nesse sentido a neutralidade científica. De resto, realmente não tem como não. Não tem como isolar. Excelente. Pessoal, mais uma pergunta para a Gabriela. Só para falar, assim, né? A minha própria pesquisa de mestrado foi totalmente influenciada e feita na força do ódio. Porque eu estava fazendo uma parceria com o pessoal do Hospital das Clínicas e eu ia fazer pesquisa básica com humanos para testar, era alguma coisa de ansiedade, assim, mas era uma pesquisa básica, não vou lembrar o tema agora. E a gente ia usar choque em humanos, a gente ia dar choque nas pessoas. E no Hospital das Clínicas, super de boa, tem várias pesquisas com choque, enfim, era super aceito. Só que quando o meu projeto foi passar pelo Comitê de Ética da PUC, foi negado. Apesar da pesquisa correr no Hospital das Clínicas, a PUC que tinha que aprovar. E foi negado porque tinha choque na pesquisa e é contra o Comitê de Ética da PUC. Eu falei, não é possível. Porque
por que algumas instituições podem e outras não? E aí não foi aprovado, não teve jeito, eu entrei com recurso, eu tentei, mas o prazo estava passando. E aí a minha pesquisa, no final das contas, acabou sendo fazer uma revisão bibliográfica de todas as pesquisas básicas que utilizaram choque em humanos nos últimos 10 anos. E eu queria ver por que algumas instituições aceitavam o uso do choque e outras instituições não. Por que a análise do comportamento é uma grande área que em alguns lugares beleza e outros lugares é antiético? Como que isso funciona? E aí eu fiz minha pesquisa na força do ódio nisso daí. Então, assim, eu fui uma cientista totalmente influenciada pelo meio, pelo contexto que eu estava ali. E aí eu cheguei a algumas conclusões e eu tive que aceitar essas conclusões. Não pude usá-las a meu favor, assim, né? Então... É um reforço intermitente, né? Quando tem clareza de valores. Exatamente, assim, não teve jeito. E no final das contas, assim, acho que foi minha primeira treta na análise do comportamento, porque a minha defesa do mestrado foi na força do ódio. Eu falava assim, tá vendo isso aqui, ó? Por que a PUC não pode? Por que esse aqui pode? Não é análise do comportamento, tudo? Então, por que uns podem e outros não podem? Vocês estão tudo aí cheio de ou aceita ou não aceita, né? E eu super defendi o uso de choque em pesquisa experimental. Aliás, time Aswin Rose, talvez. Não, tô brincando, não. Eu gosto muito mais do Skinner e Sidman. Mas tem um porquê do choque. Até o próprio Sidman assume que tem um porquê do choque, né? Sim. Bom, eu queria agradecer a audiência, né? Estamos com audiência muito boa para sábado à noite, né? Sinal que você é excelente explanador aí em relação à análise do comportamento. A ideia realmente é divulgar nomes da análise do comportamento, principalmente, né, visto a sua história de pesquisa que você tem com a PUC e tudo, e agradecer, assim, de verdade, a disponibilidade por estar aqui, se dispor a falar sobre análise do comportamento num sábado à noite. Então, é de muito valor, muita gratidão por você ter essa disponibilidade nesse momento. Então, o Instituto de Psicologia Comportamental, nós estamos solidificando, estamos em Goiânia, e eu gostaria, assim, em nome do Instituto, né, deixar as portas abertas para vocês. Certamente nós teremos cursos de formação e futuramente a gente pode estreitar os laços. Agradecer realmente, de fato, por você falar tão bem em análise do comportamento. Você tem um Instagram excelente aí, o pessoal adora bastante. Fala sobre temas que muitas das vezes é polêmico, mas eu acho que tem que falar, né? Porque se não falar, a gente acaba... se esquivando de certos assuntos. Eu acho que você fala muito bem. Eu gostaria de te agradecer a disponibilidade e por estar aqui nesse momento. Eu que agradeço, Fernando. E eu acho que falar sobre essas tretas aí, né, da análise do comportamento, de forçar a análise do comportamento no mundo, sim, vai ter sim, é a melhor ciência, sim, é a única ciência, sim, senhor. Eu acho que é muito ruim na hora que a gente fala, mas no longo prazo tem um resultado muito positivo. E é isso que são os valores. É isso que a ACT me ensinou. Que muitas vezes a gente vai ter que fazer uma coisa que imediatamente não é reforçadora, pelo contrário, a gente vai ter que enfrentar uma esquiva para que lá na frente a consequência positiva venha. Então, eu acho que, sei lá, para quem está assistindo aí, gente, vamos falar de análise do comportamento, vamos ser o povo chato, sim, senhor, porque eu acho que o mundo precisa disso, o Brasil precisa disso, as pessoas precisam disso para sair um pouco dessas coisas de ciclo vicioso, de buscar ajuda em coisa que não vai ajudar nada, de parar de fazer crescer crendices para curar a depressão, curar a ansiedade, coisas que realmente são sérias. Eu acho que deixa lá as crendices nas terapias alternativas onde é o lugar delas. Não é para desincentivar o uso ou a procura. Mas na hora de falar de coisa séria, vamos colocar a ciência assim. Então, isso são os valores, isso é o que a ACT ensina e é o que eu tenho aplicado na minha vida, na análise do comportamento e na vida dos meus clientes, na prática clínica, na prática de trabalho e tudo mais. E obrigada, Fernando, pelo convite. Obrigado. Torço muito para que o Instituto cresça cada vez mais e o que eu puder fazer para ajudar vocês aí, estou super à disposição. Uma honra, Gabriela, de verdade, muito obrigado, muita gratidão por dar essa fala para a gente, essa audiência. Agradeço muito e com certeza vamos estreitar laços aí, vamos fazer muitas parcerias e a análise de comportamento tem muito a crescer. Agradecer a audiência de todos que está aqui nesse momento também, né, porque não é fácil estudar. Gente. Sim.
Não é fácil estudar, e principalmente sábado à noite, e o pessoal se esforça mesmo. É um reforçaço ter você aqui, de verdade. E agradecer mesmo, de verdade. Muito obrigado. E pessoal que tiver mais alguma pergunta, deixa aberto. Fica à vontade aí, gente. Tá todo mundo a fim de sabadar? Tem uma no chat, Gabi, da Nath. Tô abrindo. Calme, Samara, calme. Em relação às teorias cognitivistas, como você argumenta com relação a evidências que dizem ter? Gente, eu tenho aqui, eu adoro falar mal de cognitivo. Então, assim, eu tenho, mas eu não falo mal só por falar, porque eu sou raivosa. Eu sou raivosa um pouco, mas eu tenho uma lista de pesquisas que provam que tá tudo bem ser cognitivista, mas tá passando vergonha. Porque eles vão lá e vão mudar o pensamento, o sentimento, e aí o comportamento vai mudar, e aí virar uma consequência. Então, assim, você pode mudar o pensamento ou não mudar o pensamento. O importante é mudar o que você faz, o que você age sobre o mundo. Então, assim, se você tirar a variável pensamento e sentimento mudados, o comportamento ainda vai rolar e ainda vai ter uma consequência que vai retroagir sobre esse comportamento e sobre esses sentimentos e pensamentos. Só que demora anos-luz mais para você mexer um sentimento e um pensamento para então mudar um comportamento. Sendo que você já pode ir ali direto. É que nem a minha família, parte da minha família é evangélica, né? E eles falam assim, para que eu vou falar com o funcionário, o Santos, se eu posso falar com Deus diretamente? Então, assim, para que eu vou atrás de um negócio que é bom, é legal, é importante, sendo que eu posso ir direto ali no foco do problema? Então, vamos lá no foco do problema, vamos mexer nesse comportamento que tem relação direta com o ambiente, criar novas consequências, e aí essas consequências vão automaticamente retroagir sobre sentimentos, sobre pensamento e tudo mais. E tem pesquisas científicas sérias em ciências naturais que provam que isso acontece dessa forma. E não percam a aula no Capacete Skinner com o Rodrigo Boavista, que ele fala sobre isso nessa aula dele aí também. Excelente. A Luciana está perguntando quando os pacientes optam por práticas sem evidências. E aí, qual a dificuldade de atender essas pessoas, pela experiência que você tem? O que você pode dizer? Olha, eu atendo bastante pessoas que já passaram com outras abordagens de psicólogo e essas pessoas vieram totalmente insatisfeitas para a terapia. Tanto que algumas delas foram bastante agressivas comigo no sentido, olha, você é minha última tentativa com psicólogo, se não der certo aqui eu não volto mais para ninguém. Porque geralmente as outras práticas, eu já falei isso também nos stories recentes meus aí, eu acho que um analista do comportamento ruim não faz interpretações tão bárbaras quanto de outras abordagens. Isso é fato, assim. Eu acho que tem abordagens que abrem precedentes para profissionais ruins. E aí vem algumas análises que não são legais. Vou dar um exemplo, eu tenho permissão para falar sobre isso, que uma paciente minha permitiu. E, enfim, eu uso ela muito de exemplo, né? A gente tem uma relação boa. E ela fez terapia recente, um tempo atrás, e ela falou que estava com ideação suicida para a psicóloga. E a psicóloga falou assim para ela: mas você sabe que morrer é uma forma de renascer. Então, acho que você não quer morrer, você quer simplesmente renascer. E ficou por isso mesmo, e eles nunca mais comentaram, elas nunca mais falaram sobre essa vontade de morrer dela, enfim. E ela não gostou da resposta da psicóloga. Então, acho que foi até a última vez que ela falou com essa psicóloga, enfim. Então, assim, tem pacientes que vêm de práticas não baseadas em evidências e é difícil atender essas pessoas, porque geralmente elas estão de saco cheio de psicólogo e de análises baseadas em nada e vazias igual a essa. Então, dá trabalho, mas rola também. A gente tem que mostrar. E eu sou muito aberta com os pacientes nesse sentido, de falar para eles, olha, minha abordagem é análise do comportamento, eu explico como que é análise do comportamento, eu explico o que eu vou fazer, eu explico para eles o que está acontecendo, qualquer atividade que eu dou para eles fazerem durante a semana, eu falo, gente, vai fazer isso por causa disso, disso, daquilo, vamos esperar o resultado tal. Se não der o resultado tal, não tem problema, a gente tenta outra coisa, a gente muda a estratégia. Então, eu sou muito aberta com isso, eles sabem o que está acontecendo. Eu sempre falo da minha abordagem, logo na primeira sessão. Muito bom, Gabriela. Inclusive, essa pauta que você disse, eu já atendi muitos pacientes borderline. E tem uma prevalência de suicídio, né, de tentativa de suicídio muito grande. E interessante essa fala, porque eu lembro extremamente de uma paciente falar para mim que queria morrer, suicidar por ser borderline. E assim, a gente tem que entrar nessa relação terapêutica e dizer,
em algum momento eu lembro que eu fiz uma supervisão, não lembro, acho que com quem foi, acho que foi o professor Arthur Vandré, não sei quem conhece. E aí ele falava para mim, ó, ela prefere morrer. Ela fala que quer morrer. Mas me diga, em qual religião fala que morrer é bom? Nós não temos, né? Então, pelo fato de, ainda assim, que a pessoa ela está atingida culturalmente por questões religiosas, o suicídio ele não é uma prática validada em religião nenhuma, né? Independente da religião que nós temos. Então, suicídio não é bom. E essa fala sua me lembrou isso, pelo fato de as pessoas, eu quero morrer, ok, você quer morrer, mas em que religião que fala que morrer é bom, né? Que suicídio é bom? Não tem nenhuma, porque às vezes a pessoa procura num terapeuta, procura em outro, procura uma religião, procura em outra, e realmente isso não é validado em lugar nenhum. Então a pessoa, a correspondência realmente é levar a pessoa a viver. Sim, sim, sim. E aqui perguntaram no chat também, quando concilia várias abordagens. Gente, você quer me ver nervosa? É psicólogo falando que tem várias abordagens. Aí sim a coisa me complica. E eu acho que ela falou, né? Isso que ela falou é muito sério. Assim. Tem muitos profissionais e famílias também, profissionais que falam que atende a criança autista em aba, e aí quando ela adquire comportamento verbal, vai para junguiano, atende dessa forma. Gente, por quê? Primeiro assim, que a aba não é uma técnica. A aba é a análise do comportamento aplicada, que está baseada numa ciência, que está baseada numa filosofia. Então, assim, não tem como você aplicar um negócio que você não sabe de onde está vindo aquilo. Você tem que saber da onde, qual que é a base daquilo para você poder aplicar. Senão vai aplicar mal, vai aplicar feio. E não existe isso de várias abordagens, assim. Eu não consigo entender, sabe? Acho que é tipo quem fala, ai, não, eu tenho várias religiões, eu sou espírita e católico. Eu falo, gente, tá errado, porque católico acredita que você morre e vai lá pro lado de Jesus. Espírita acredita que você morre e volta pra terra. O que vai acontecer aí? O que você tá esperando de cada um? Ainda que a religião é uma questão de fé, e tudo bem, você pode misturar, enfim, é livre para fazer o que você quiser. Mas na prática mesmo, de ciência, de psicologia, gente, é incoerente, alguma coisa está errada. Como que você vai aplicar aba num negócio que fala que mente não existe e depois vai aplicar Jung, que acredita que tem complexos estourando dentro do cérebro da gente? É incompatível, alguma das duas ela vai fazer mal, ou as duas com certeza vai fazer mal. Quando é a família que busca, né, várias abordagens diferentes, eu acho que aí a falha é do psicólogo que está aplicando a aba, se for um analista do comportamento, de explicar que a aba não é só para criança autista. A aba não tem um protocolo que a aba é para criança autista. A aba é a análise do comportamento aplicada. Dentro do aba está o ACT, por exemplo. É uma subcategoria que está lá dentro, enfiado também. Então, assim, a gente como psicólogo, gente, na prática de vocês, chegou cliente novo, explica o que é análise do comportamento. Tira 10 minutos da sessão, faz uma sessão mais longa, eu não sei. Mas explica para eles, olha, eu sou psicólogo, analista comportamental e eu atuo de tal forma. Além de ser transparente e honesto, é ético com o cliente. A gente vai manipular ele, manipular a vida dele, a gente tem que explicar o que a gente vai fazer. E a gente tem que validar que a nossa técnica, que a nossa ciência é séria, que a gente está fazendo um trabalho muito bem feito ali, que está amarrado. Então, eu não tenho vergonha de falar para cliente. As pessoas leigas têm que parar de achar que psicólogo e psicóloga é tudo a mesma coisa. Se não acontece das pessoas desistirem, de cair no psicanalista mal intencionado lá, que fala um monte de abobrinha, e aí desiste de terapia. Fala, não, nossa, psicólogo é tudo doido, psicólogo fala um monte de coisa nada a ver, vai ficar analisando, vai falar que a culpa é da minha mãe, vai ficar falando que não sei o quê. Já caiu um cliente pra mim que falava assim, eu fui no psicólogo e falou que era culpa da minha mãe, se você falar isso aí pra mim, eu nem te pago. Eu, nossa, calma, eu não vou falar isso pra você, meu querido. Relaxe. Confusão na teoria, confusão na prática, né? Já dizia, né? Já dizia o nosso tudo. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que agora foi, o chat zerou. Samara, minha porta-voz. Agora foi. Bom, então mais uma vez agradecer, né, Gabriela? Foi excelente a sua fala, tá? Mais uma vez, gratidão por compartilhar seu conhecimento com o Instituto de Psicologia Comportamental. As portas aqui em Goiânia estão abertas para você. Certamente teremos cursos de formação e talvez alguma oportunidade teremos de te convidá-la realmente para poder dar algum curso para a gente, enfim. Fico muito grato realmente pela sua explanação aí, tá? Agradecer a audiência de todos que deixou
aí um pouquinho do seu tempo para poder ficar com a gente aqui, né? Sábado à noite. Então, é corresponder aos valores, né? Obrigada, gente. Obrigada, Fernando. Obrigada para todo mundo aí do Instituto também pelo convite. Obrigada, galera que ficou até agora escutando eu falar com muita raiva e dedicação da análise do comportamento. E vamos continuar se seguindo aí. A gente continua com nossa conversa, que esse papo não termina hoje, não. Excelente. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite, gente. Beijos, beijos. Obrigado.